Números capítulo 26. Deus ordena a contagem de todos os israelitas. Depois daquela praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: Fazei a contagem de toda a comunidade dos israelitas, com mais de 20 anos de idade, segundo a casa de seus pais, todos os de Israel que podem sair à guerra. Então Moisés e o sacerdote Eleazar lhes falaram nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Contai o povo com mais de 20 anos de idade, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e aos israelitas que saíram da terra do Egito. Ruben, primogênito de Israel. Os filhos de Ruben, de Anoque, a família dos Anoquitas; de Palo, a família dos Paluítas; de Esrom, a família dos Esronitas; de Carme, a família dos Carmitas. Essas são as famílias dos Rubenitas. Os contados entre eles foram 43.730. E o filho de Palo, Eliabe. Os filhos de Eliabe: Nemuel, Datã e Abirão. Estes são os mesmos Datã e Abirão, chamados da comunidade, os que confrontaram Moisés e Arão na companhia de Coré, quando se levantaram contra o Senhor, e a terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Coré, e o grupo pereceu, quando o fogo devorou 250 homens que serviram de advertência. Mas os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Simeão, segundo suas famílias: de Nemuel, a família dos Nemuelitas; de Jamim, a família dos Jaminitas; de Jaquim, a família dos Jaquinitas; de Zerá, a família dos Zeraitas; de Saul, a família dos Saulitas. Essas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo suas famílias: de Zefon, a família dos Zefonitas; de Agi, a família dos Agitas; de Suni, a família dos Sunitas; de Osni, a família dos Osnitas; de Eri, a família dos Eritas; de Arode, a família dos Aroditas; de Areli, a família dos Arelitas. Essas são as famílias dos filhos de Gade, e foram contados 40.500. Os filhos de Judá: e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os descendentes de Judá, segundo suas famílias, eram: de Selá, a família dos Selanitas; de Perez, a família dos Perezitas; de Zerá, a família dos Zeraitas. E os descendentes de Perez eram: de Esrom, a família dos Esronitas; de Amor, a família dos Amulitas. Essas são as famílias de Judá, e foram contados 76.500. Os descendentes de Issacar, segundo suas famílias: de Tola, a família dos Tolaitas; de Pulva, a família dos Puvitas; de Jazube, a família dos Jazubitas; de Sinrom, a família dos Sinronitas. Essas são as famílias de Issacar, e foram contados 64.300. Os descendentes de Zebulon, segundo suas famílias: de Zered, a família dos Hereditas; de Elom, a família dos Elonitas; de Jaliel, a família dos Jalielitas. Essas são as famílias dos Zebulonitas, e foram contados 60.500. Os filhos de José, segundo suas famílias: Manassés e Efraim. Os descendentes de Manassés: de Maqui, a família dos Maquiritas; e Maqui gerou a Gileade; de Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os descendentes de Gileade: de Iezer, a família dos Iezeritas; de Eleque, a família dos Elequitas; de Asriel, a família dos Asrielitas; de Siquém, a família dos Siquemitas; e de Semida, a família dos Semidaitas; e de Efer, a família dos Eferitas. Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, apenas filhas, e elas se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa.
Essas são as famílias de Manassés. Os contados foram 52.700. Estes são os descendentes de Efraim segundo suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaitas. De Bequer, a família dos Bequeritas. De Taã, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela. De Herã, a família dos Heranitas. Essas são as famílias dos descendentes de Efraim, e foram contados 32.500. Estes são os filhos de José, segundo suas famílias. Os descendentes de Benjamim, segundo suas famílias. De Belá, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbelitas. De Airão, a família dos Airamitas. De Sefufã, a família dos Sufamitas. De Ufão, a família dos Ufamitas. E os descendentes de Belá eram Arde, Anamã. De Arde, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamitas. Esses são os descendentes de Benjamim, segundo suas famílias. Os contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. Essas são as famílias de Dan, segundo suas famílias. Os contados de todas as famílias dos Suamitas foram 64.400. Os descendentes de Azé, segundo suas famílias. De Imná, a família dos Imnaitas. De Isbe, a família dos Isvitas. De Berias, as famílias dos Beritas. Dos descendentes de Berias, de Eber, a família dos Eberitas. De Malquiel, a família dos Malquielitas. E a filha de Azer chamava-se Será. Essas são as famílias dos descendentes de Aser, e foram contados 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo suas famílias. De Jaziel, a família dos Jazielitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Jezer, a família dos Jezeritas. De Silém, a família dos Silemitas. Essas são as famílias de Naphtali, segundo suas famílias. Os contados foram 45.400. Esses são os que foram contados dos israelitas, 601.730. A lei acerca da divisão da terra. O Senhor disse a Moisés: a terra será repartida como herança entre eles, conforme o número dos nomes. Darás herança maior à tribo que tiver muitos, e herança menor a que tiver poucos. A cada uma será dada a sua herança conforme o número dos contados. Mas a terra será repartida por sortes. Eles a herdarão segundo os nomes das tribos de seus pais. A herança deles será repartida entre as tribos maiores e menores, de acordo com a sorte que sair. E estes são os contados dos levitas, segundo suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Coate, a família dos Coatitas. De Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi, a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas e a família dos Malitas, a família dos Musitas e a família dos Coraitas. Coate gerou Arão. E a mulher de Arão chamava-se Joquebede, filha de Levi, nascida dele no Egito. E de Arão ela teve Arão, Moisés, Miriam, irmã deles. Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar nasceram de Arão. Mas Nadab e Abiú morreram quando ofereceram fogo não permitido diante do Senhor. E os contados dos levitas foram 23.000, todos os homens com mais de um mês de vida. Eles não foram contados junto com os outros israelitas, porque não receberam herança entre estes. São esses os contados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar. Eles contaram os israelitas nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Mas entre eles não estavam nenhum dos que haviam sido contados por Moisés e pelo sacerdote Arão,
quando contaram os israelitas no deserto do Sinai. Porque o Senhor tinha dito sobre eles: certamente morrerão no deserto. Por isso nenhum deles sobreviveu, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Números capítulo 27. A lei acerca das heranças. Então vieram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa, filhas de Zelofiade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filho de José. Elas se apresentaram diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, diante dos líderes e de toda a comunidade na entrada da tenda da revelação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava com os que ajuntaram contra o Senhor, ou seja, no grupo de Coré, mas morreu por seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai da sua família por não ter tido um filho? Dai-nos uma propriedade entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou essa causa diante do Senhor. Então o Senhor disse a Moisés: O que as filhas de Zelofiade dizem está certo. Tu lhes darás uma propriedade como herança entre os irmãos do pai delas, e farás com que recebam a herança do pai. E dirás aos israelitas: Se morrer um homem e não tiver filho, dareis sua herança à sua filha. E se não tiver filha, dareis a herança a seus irmãos. Mas se não tiver irmãos, dareis sua herança aos irmãos de seu pai. Mas se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a herança a seu parente mais chegado na família, para que seja dele. Isto será estatuto de direito para os israelitas, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Josué sucederá a Moisés. Depois dessas coisas, o Senhor disse a Moisés: Sobe a este monte de Abarim e vê a terra que dei aos israelitas. E depois de tê-la visto, tu também serás recolhido ao teu povo, como aconteceu com teu irmão Arão. Porque no deserto de Zim, no confronto da comunidade, fostes rebelde à minha palavra, não me santificando diante dos israelitas a respeito das águas. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Moisés respondeu ao Senhor: Que o Senhor Deus dos espíritos de toda a humanidade nomeie um homem para liderar a comunidade. Alguém que saia e entre à frente deles, e que os faça sair e entrar, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então o Senhor disse a Moisés: Toma Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhes as mãos. Apresenta-o diante do sacerdote Eleazar e de toda a comunidade, e ordena-o diante deles. E porás da tua glória sobre ele, para que toda a comunidade dos israelitas lhe obedeça. Ele se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que perguntará por ele na decisão do Urim perante o Senhor. Entrarão e sairão segundo a ordem de Eleazar, ele e todos os israelitas, isto é, toda a comunidade. Então Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Tomou Josué, apresentou-o diante do sacerdote Eleazar e de toda a comunidade. Impôs-lhe as mãos e o ordenou, conforme o Senhor havia falado por meio de Moisés.